Olha, nos Estados Unidos, o índice de preços ao consumidor, o CPI, que mede a inflação do país, registrou um ligeiro aumento no mês de julho, resultado que deve enfraquecer o argumento a favor de o argumento contra, um aumento da taxa de juros pelo Federal Reserve no próximo mês. O índice avançou 0,1% no mês passado, depois de cair 0,4% em junho. Resultado que vem em linha com o esperado pelo mercado, segundo a agência Reuters. Na comparação anual, o CPI avançou 3,4% depois de subir 3,5% na divulgação anterior. Se a gente excluir os preços mais voláteis, de alimentos e energia, o núcleo, chamado de core do CPI, teve um incremento de 0,2% na base mensal e avançou 2,5%. Portanto, a gente tem um CPI core avançando 2,5% no acumulado de 12 meses. Quem comenta esses dados com a gente agora é Danilo Igliori, economista-chefe da Nomad, para a gente destrinchar esses números e esse comportamento dos preços nos Estados Unidos. Danilo, seja muito bem-vindo e boa tarde. Boa tarde, Vitor. Prazer estar aqui com vocês novamente. O prazer é todo nosso, Danilo. Danilo, a gente acompanhava a Renata Pedini falar sobre essa interpretação por parte do mercado em relação a esses dados publicados hoje. Eu queria começar falando principalmente sobre a condução da política monetária, que acredito que inclusive tem um impacto mais significativo para os investidores brasileiros. A gente tem agora uma perspectiva de manutenção dos juros, mensurada em quase 62% e 38% de chance, de acordo com a Bolsa de Derivativos CME Group, de um incremento de 25 pontos base no intervalo de juros por lá. E eu queria entender exatamente o que você aposta em relação a essa condução da política monetária por parte do Federal Reserve, principalmente se a gente para para pensar em Kevin Warsh agora tendo uma oportunidade de manter os juros inalterado mais uma vez e, evidentemente, qual vai ser a tese que o Federal Reserve deve elencar, trazendo, evidentemente, também a série de riscos para essa balança. Legal, vamos lá. Eu acho que, de fato, esse dado de inflação de hoje, ele se soma aos dados fracos que vieram do payroll, na semana passada, e dá mais fôlego para a extensão do período de, vamos dizer assim, de trégua no aumento de juros nos Estados Unidos. De fato, a gente percebe que não mudou o cenário de uma forma muito expressiva ainda. Então, claro, você mencionou aí os ajustes nas previsões de acordo com o CME, aumentou então a aposta em manutenção de juros. A gente acha que é bem provável que na próxima reunião não tenha mesmo aumento de juros, mas ainda tem, como você mencionou, 40% de probabilidade para que ocorra esse aumento. E o que significa isso? Isso significa que a inflação, embora tenha dado um pequeno alívio, muito marginal agora, e também, apesar dos dados fracos de mercado de trabalho, a gente já tem um contexto bastante complicado. E aí a raiz dessa complexidade está, sim, nas questões ligadas ao Oriente Médio. Então, ainda temos motivos para estar preocupado com as chamadas impactos secundários, de pressões do petróleo na economia americana. E se a gente acompanhar, a gente tem o CPI anualizado de 3,4%, ou seja, rodando bem acima da meta perseguida pelo Fed, mas quando a gente olha inclusive para o core do CPI, para o núcleo do CPI, esse dado está em 2,5% de avanço dos preços. E eu queria entender exatamente o quanto essa inflação, evidentemente se a gente agora olhar e destrinchar esses dados, o quanto dessa inflação que está rodando acima da meta lá nos Estados Unidos, ela seria sensível à condução da política monetária de forma mais direta? Então, essa que é a grande dificuldade, Vitor, porque a gente está rodando com a taxa de juros bem acima do usual nos Estados Unidos há anos já. Então, quando a gente olha para, vamos dizer assim, uma modelagem mais tradicional, que estabelece relações entre taxa de juros e inflação, a expectativa é que essa inflação já deveria ter vindo para baixo. A gente está com inflação acima da meta também há mais de ano, chegando quase a 2 anos já, mais até. E então tem uma questão importante de que tem algo aí que está diminuindo o impacto de uma política monetária muito restritiva sobre os preços. Tem uma questão de fundo mais estrutural, que tem a ver com fiscal e endividamento, mas tem essas questões mais recentes, principalmente ligadas aí a preço de petróleo e as implicações do conflito com o Irã.
Então, não temos ainda uma métrica muito assertiva para poder falar, olha, quanto que a manutenção dessa política alta de juros vai trazer a inflação para baixo no curto prazo, mas a expectativa é que não dá para abaixar muito os juros, e, na verdade, no caso, ainda se espera que mais cedo ou mais tarde, pelo menos um aumento de 0,25 deve vir. Mas se a gente observar, você mencionou os dados do payroll publicados na semana passada. Foi um dado absolutamente discrepante daquilo que previa o próprio mercado, né, as casas de análise, que previa a criação de 80 mil vagas. A gente teve a perda, né, a diminuição de mais de 20 mil vagas de emprego lá nos Estados Unidos. E aí eu queria entender exatamente também a sensibilidade da economia norte-americana em relação a esses juros bastante elevados, porque a gente vem comentando sobre essa resiliência do mercado de trabalho norte-americano. Eu queria entender se esse dado ele traria um impacto pontual ou a gente ainda acompanha o mercado de trabalho resiliente, mas principalmente pensar nessa nova dinâmica do mercado de trabalho com as novas tecnologias surgindo, a gente discutindo esse nível de investimentos maluco em inteligência artificial. Eu queria entender exatamente o que mudou e entender se o mercado de trabalho ainda é diretamente sensível à taxa de juros lá nos Estados Unidos. Então vamos lá, aí tem várias coisas, Vitor. Acho que a primeira coisa, né, tem a ver com o legado da pandemia, né, que estava meio afastado, vamos dizer assim, do radar de muitos analistas, muito embora eu mesmo sempre reforço que a gente ainda não está digerindo esses impactos. Eu queria notar aqui que o próprio Kevin Walsh, né, na entrevista que ele deu depois da última reunião do FONC, ele levantou essas questões também, né. Ele chamou de fatores da inflação ligados, né, ao legado aí da pandemia, né. Por que eu estou dizendo isso? Porque de lá para cá, né, a gente tem uma alternância de percepção de que, olha, juros muito alto, não tem jeito, uma hora vem recessão, né. 23 é a marca disso. Muita gente apostou que mais cedo ou mais tarde viria uma recessão durante aquele ano, que acabou não vindo, né. E aí não vem sinais de resiliência, robustez no mercado de trabalho, na atividade econômica de uma forma geral, e aí então a análise vai numa direção de, a pandemia mudou as regras do jogo, a gente não sabe muito bem o que está acontecendo ainda, mas tudo indica que tem uma resiliência mais forte em relação à taxa de juros alta. Essa alternância vem ao sabor dos dados de mercado de trabalho. Toda vez que o mercado de trabalho começa a enfraquecer, volta uma perspectiva mais tradicional da relação de juros com a atividade. Toda vez que aparece que o mercado não enfraquece tanto, volta uma análise, putz, as coisas mudaram. Bom, não dá para saber ainda, né? A gente tem um dado mais fraco, depois de vários dados mais fortes, a taxa de desemprego ainda está muito baixa, né? Então, sim, parece ter uma acomodação, mas ainda não tem evidência suficientemente forte para a gente poder fazer uma aposta mais consistente. Esse é um lado da discussão. O outro lado da discussão tem muito a ver com o que você acabou de falar. Tem um lado mais micro, né? Então, quando você desce um degrau, né, com uma lente mais setorial, o que salta aos olhos é exatamente, né, um volume muito expressivo de investimentos na infraestrutura, particularmente da agenda de inteligência artificial, né, que de fato turbina a economia aí em vários setores, mas o mesmo não acontece nos setores mais tradicionais. Por outro lado, a gente está num momento em que essas tecnologias de inteligência artificial começam a se espalhar, né? A gente mesmo aqui, no nosso dia a dia aqui de mercado financeiro, estamos adotando essas ferramentas com uma velocidade bastante expressiva. Então tem uma outra interrogação, que é como é que a disseminação dessas ferramentas vai impactar os diversos setores que vão além dos setores de tecnologia. E aí, de novo, tem muita incerteza. Então, o resumo da ópera aqui a gente vai ter que conviver com essa incerteza por um bom tempo ainda, eu diria, né? Então, cada vez que tem uma leitura que foge às expectativas do mercado, como foi a do payroll, a gente começa a rebalancear nossas expectativas, nossas projeções, mas ainda tendo que lidar com algo que é muito recorrente de tempos para cá, que é a palavra incerteza, seguida de um adjetivo, né? Uma incerteza alta. Não tem muito jeito, vamos ter que lidar com isso. Para os investimentos, qual que é a implicação? Muita volatilidade.
E para os investimentos, queria também entender para onde vai esse dinheiro, Danilo, porque a gente tem uma resiliência de uma inflação para os padrões norte-americanos bastante elevada, mesmo que o Federal Reserve mantenha a taxa inalterada, mas não só, temos juros altos lá no bloco europeu, temos juros altos no Japão, acabando inclusive com dinheiro barato que promovia liquidez mundo afora. E num cenário de liquidez menos significativa, eu queria entender exatamente que tipo de ativos os investidores buscam ou para onde vai esse dinheiro, principalmente pensando uma taxa de juros tão alta aqui no Brasil, se a gente pode ainda, pelo diferencial de juro, ser beneficiado ou se essa manutenção de juros altos lá nos Estados Unidos, nessa diferença de 10 pontos, a base ali do nosso juro para o juro norte-americano, ela não seria tão significativa nesse momento que todo mundo está rodando com juro alto. Então vamos lá, em dois estágios. Primeiro, olhando para a economia global, acho que tem dois grandes grupos aí de ativos que estão atraindo fluxo. Um deles, com juros altos, como você disse, espalhados aí pelas principais economias, não tem jeito, renda fixa, títulos de governo ou títulos de renda fixa que pagam spread em cima disso, continuam muito atrativos. E o outro é precisamente toda a questão da agenda de inteligência artificial. De novo, aqui tem muita volatilidade, a gente viu aí movimentos bastante expressivos para cima e para baixo nos últimos meses, particularmente em julho, mas a grande aposta ainda, quando a gente olha para a renda variável, está sim em tudo que gira em torno da expansão dessa agenda de inteligência artificial. Corta para o Brasil, eu acho sim, nosso diferencial de juros ainda é bastante atrativo, mas a gente está com potencial para continuar atraindo investimentos estrangeiros, mas nesse semestre a gente vai ter que ponderar tudo isso com a agenda eleitoral. Então a gente sabe que, tradicionalmente, na antivéspera das eleições, os investidores ficam mais avessos a tomar risco, e aí tem uma incerteza local nossa aqui, quem vai ganhar a eleição, quem vão ser os ministros de economia, como vai ser o plano econômico e, particularmente, cada vez mais importante, como é que vai ser também a composição do Congresso. Tudo muito em torno da agenda fiscal, claro, mas a nossa dinâmica aqui eleitoral vai trazer bastante volatilidade e aumentar a aversão a risco aos nossos ativos nos próximos meses. Tive o prazer de conversar com Danilo Gliori, economista-chefe da Nômade. Danilo, sempre um prazer dividir tela com você. Muito obrigado. A gente agradece, Vitor. Tudo de bom para vocês e para os ouvintes da CNN Money. Até mais. Obrigado.